E aí galera do Telecine, aqui é a Alice e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Ad Astra Rumo às Estrelas, que é o novo filme com o Brad Pitt. Tem um elenco incrível no filme, incluindo Tommy Lee Jones, então assim, só nome sensacional. E o filme vai contar a história de um garoto, né, que vai conhecer as estrelas, vai seguir os passos do pai dele, vai tentar se entender, tentar entender os próprios sentimentos. E para facilitar aí o seu entendimento do filme, as suas análises, as suas teorias, a gente conversou com o Rodrigo Teixeira, que é produtor de Ad Astra, além de ter produzido um monte de outros filmes incríveis, como Me Chame Pelo Seu Nome, A Bruxa, e agora um dos novos concorrentes ao Oscar brasileiro também, A Vida Invisível. Então o Rodrigo tá super dentro do cinema, super afim de fazer esses projetos incríveis. Ele bateu um papo com a gente que foi muito legal e vocês conferem agora. E hoje estamos aqui com o Rodrigo Teixeira, vamos conversar um pouquinho sobre Ad Astra, que é um filme que você produziu, mas o Rodrigo também produziu muitos outros filmes que já foram pro buzz do Oscar, Me Chama Pelo Seu Nome. Agora, A Vida Invisível, que é um dos concorrentes para ser o indicado ao melhor Oscar de filme estrangeiro. Então, acho que você já está bem envolvido, principalmente com o cinema americano, e acho que com essas grandes produções. Então, conta um pouquinho pra gente, o que você acha que a Ad Astra teve de diferente desses outros filmes que você produziu? Na verdade, o Ad Astra ele é um filme de Hollywood, ele não é um filme como eu tinha feito antes. Eu fiz filmes independentes norte-americanos nos Estados Unidos, que é como você faz um filme no Brasil. É o cinema independente americano, o que define o cinema independente é o budget do filme. Quando você tem um filme com uma estrela como Brad Pitt, um budget nesse nível, pirotecnia de efeitos especiais, enfim, todo aquele tamanho, você está dizendo que você está em Hollywood, você de fato está em Hollywood. O sistema é diferente, você lida com executivos de estúdio, você lida com uma massa por trás do filme, que é algo que normalmente você não acessa num filme independente. Ele é um filme mais contemplativo, ele é um filme que dá mais vazão para você, é um filme reflexivo, é um filme que você sai do filme e procura uma reflexão. Então ele é um filme de arte com o orçamento de um blockbuster. E uma estrela de blockbuster. E uma estrela que produz e atua em filmes de arte. Assim, a gente tem que dar um valor ao Brad Pitt enquanto produtor. Ele é o produtor do Moonlight. Sim. Ele é o produtor do 12 Anos de Escravidão. Ele produz o filme comigo. Ele escolhe bem os projetos que ele vai produzir. Sim. E eu acho que é muito interessante a escolha dele de estar produzindo e estrelando esse filme. Eu acho que a gente vê bastante do Brad Pitt no filme, né? Eu acho que a gente vê bastante a marca dele e ele tá atuando muito bem. Eu acho que muito mais do que a gente tem um elenco que é muito bom. Obviamente, além dele, a gente tem nomes muito grandes. A gente tem Tommy Lee Jones, que é um cara sensacional. Eu acho que a gente tem o Brad Pitt como a alma do filme, né? Então, como foi produzir isso junto com ele e fazer parte desse processo? Na verdade, a produção, eu fiquei sozinho com o James produzindo esse filme durante 3 anos. Éramos só nós dois. O Brad Pitt entrou no final. Literalmente, ele se interessou pelo filme e acessou o roteiro no último minuto. E aí, na hora que ele acessou, o filme foi inteiro financiado. O filme virou uma realidade, outras pessoas já tinham passado pelo projeto. Quando o Brad Pitt entra no filme, entra junto com ele a estrutura da Plan B, que é a produtora dele, que passa a produzir comigo. E que os executivos eu já conheço de muito tempo. Eu já me relaciono com o Jeremy Kleiner e com a Dee Gardner, que são os produtores do Brad Pitt, há pelo menos 10 anos. E aí foi um processo de trabalho direto. E eu observei, o Brad Pitt, ele era uma figura presente, mas não lá na pré-produção do filme, onde ele estava presente nos calls, ele opinava, ele ajudava a definir quem eram os outros atores que iam fazer o filme com a gente. Até que, de repente, a gente entra no processo de última semana de pré-produção, aí entra o Brad Pitt no dia a dia. A ficha não tinha caído, era a primeira vez que eu estava filmando com o cara, eu não conseguia parar de olhar pro cara, porque eu falei, caralho. Ele não estava entendendo, porque ele não sabia que eu era eu, que a gente nunca tinha se encontrado. Entendi. Pessoalmente, ele viu um cara que ele não conhecia sentado na cadeira de produtor e falou, quem é esse cara? E eu via que ele ficava meio que querendo entender quem eu era, ele via que eu estava olhando, também não estava... Era uma coisa meio confusa, era aquela cena que eles estão naquela grande mesa, aquela foi a primeira diária de filmagem, quando eles mostram a foto e perguntam se ele sabe o que é o Lima Project. E aquela foram 2 diárias. E aí, conversa vai, conversa vem, ele vem 1 hora, e ele tem uma coisa de ficar com medo das pessoas
tirarem Sim. foto dele. Então isso é Entendi. uma coisa que ele ficava olhando para ver e obviamente eu não estava ali como fã, eu estava ali como profissional. Aí ele vem e conversa comigo e se apresenta. Aí eu falei, eu sou o Rodrigo. Ele, é você, eu não associei você a você. E começamos a conversar e foi um amor. E desde então, sempre foi um cara extremamente profissional, se entrega num nível absurdo. Então, muitas cenas ele não tinha dublê, você não tem gravidade zero no filme. Então, você era amarrado em cabo de aço e você ia batendo. Então, tinha uma cena quando ele está indo lá para os macacos, que ele está meio que rodando, ele bateu muito o ombro dele. E não é uma batida de ombro que não machuca. Leve. O cara tá amarrado em cabo de aço, ele tem um preparo físico, o cara tem 54 anos de idade. Um preparo físico de um garoto de 28, o cara é sarado, e aí o cara batia o ombro, e aquele cabo amarrado aqui, você tinha que ter uma força abdominal e o cara segurava. Então, assim, era uma coisa física, e fora que mental, né? Eu lembro que ele foi um processo de filmagem longo, e quando a gente foi filmar com o Tommy Lee Jones, que já era bem no final, o Brad Pitt ele ficou feliz de contracenar com alguém, porque ele estava há um tempão filmando sozinho. Então a gente passou 3 diárias com ele tremendo num negócio que estava chegando em Netuno. Foram 3 dias para filmar aquilo. Então o negócio era o cara o tempo inteiro, o negócio balançando e aquilo não tá bom, tá bom, tá bom, não tá bom. Imagine um psicológico desse cara. Isso também é bom porque ele ficou muito sozinho. Então ele ficou tanto tempo sozinho atuando para si próprio, que ele não contracenava com ninguém, que eu acho que o resultado é brilhante. A gente no set não tinha condição de analisar essa solidão, porque a gente estava fora com muita gente. Sim. Mas aí você vê o resultado disso, a força dramática que ele coloca nisso é inacreditável. E eu acho que o filme discute bastante essa ideia da solidão, né? E eu acho que ele faz a gente pensar sobre estar sozinho no meio de muita gente, né? Eu acho que o próprio personagem do Brad Pitt, ele vai explorar isso. Ele se sente sozinho e quando ele experiencia a solidão real de não ter um contato humano, ele percebe, né, o quanto tudo aquilo é diferente. Então eu acho que a gente sente muito isso durante o filme, e é um filme que tem muitos sentimentos, principalmente dele. Então ele passa pelo momento da raiva, ele passa pelo momento da solidão. Eu acho que isso traz uma carga emocional muito grande pro filme, e eu acho que isso faz a gente pensar também em outros filmes que foram importantes para a história do cinema, e eu sinto que esse tem esse caminho de trazer, porque ao mesmo tempo que ele tem isso, eu acho que ele traz um pouco de uma homenagem para o cinema, porque a gente tem essa parte de sentimentos, mas a gente tem um western, a gente tem um sci-fi, a gente tem um momento de suspense, a gente tem um momento de aventura, de ação. Então, como é essa trajetória de criar um filme que é tão diferente, quando você monta, ele vira uma coisa só? Na verdade, o James é um cinéfilo, então toda essa proposta de mesclar gêneros e referenciar outros gêneros vem do James. O James é um cara que a gente tinha uma brincadeira no set, a gente pegou o cinema americano nos anos 80, de 1980 a 1979, qualquer um no set jogava o nome de um filme, ele falava o nome do diretor. Você podia falar um filme D, que ninguém nunca viu. Ele sabia o nome do diretor. É um conhecimento meio enciclopédico que eu entendi que só o Tarantino tem, fora o James. Porque uma parte da minha equipe trabalhava para o Tarantino, nos filmes Tarantino, e eles iam contando como era. E o James tem um referencial muito. O James é um cara que, se você pega a corrida dos carros dos rovers na Lua, aquilo tem uma referência às corridas do French Connection, uma referência do filme dele, Beyond the Night. Você volta aqui. A maneira como ele filma a Lua, ele tem os tempos das diligências do John Ford, você tem referência a isso. Uma série de outros momentos contemplativos no filme, você pode referenciar o 2001, você pode referenciar o Tarkovsky, você tem muita referência. É engraçado, eu acho que você tem alguma referência a Barry Lyndon, você tem muita referência a Kubrick. Kubrick é uma referência que eu vejo constante dentro do filme do James, e eu revi um filme que eu acho que talvez esteja na cabeça do James de alguma forma, que é um filme sobre solidão também, mas um outro espectro, assim, que você está sempre com o personagem, um filme muito silencioso, que é o Morte em Veneza, e que tem muita similaridade com o espaço-tempo do Ad Astra. Então, em algum lugar, o James vai roubando isso da cinefilia dele, ele tem uma capacidade de criar referência no processo que é única, o que faz dele um grande diretor. Eu sou suspeito, eu aceitei produzir esse filme porque eu era fã dele, ele vendeu uma ideia para mim na cabeça dele. Assim, eu sou brasileiro, não teria capacidade de financiar um filme de ficção científica.
mas financiar a cabeça de alguém para escrever eu podia. Então eu acho que esse filme deixa uma série de mensagens. Ele não é um filme para você sair do filme e ter uma resposta para ele. Ele vai ficar com você. Eu vi esse filme 26 vezes, então eu vi cortes, eu vi mesmo corte 3 ou 4 vezes e fui na premiere do filme em Veneza, que eu pude ver com o público, eu pude ver em tela grande, eu pude ouvir o efeito sonoro e o efeito prático, a trilha finalizada, tudo. Eu tive uma outra reação com esse filme. Uma reação muito diferente, assim, o nível de emoção que esse filme traz para mim é muito profundo. Então é um filme que eu tenho muito carinho. Esse filme é um filme que, quando o James me deu o título do filme, eu lembro de estar em Nova York, andando numa rua, ele falou, esse filme vai chamar Ad Astra. E assim, ele estava escrevendo o argumento do filme, não tinha roteiro, não tinha nada. Brad Pitt não era uma possibilidade. E a gente está aí hoje com ele e o filme está acontecendo. Sim, sim. E eu acho que é um filme que vai causar um efeito diferente em cada pessoa e eu acho que isso vai ser a parte mais importante, mais impactante do filme. Bom, Rodrigo, muito obrigada. Espero que vocês assistam, divulguem, curtam o filme. Eu acho que é um filme especial, ele é um filme que não deixa de ser brasileiro também. Então eu acho que é um orgulho para o país ter um filme como esse produzido por uma empresa brasileira. Então eu recomendo vocês assistirem o Ad Astra. Espero que vocês gostem.